Hoje, dia 5, sábado, trazer a palavra para vocês e pedir para o Leandro colocar o louvor do Fernandinho. Eu me identifico tanto com esse louvor que eu resolvi, regido pelo Espírito Santo, trazer alguma coisa relacionada a ele, para que vocês tivessem esse mesmo derramar que eu sinto toda vez que eu escuto esse louvor, né? Uma coisa eu peço ao Senhor, e o tema dessa ministração é: uma coisa eu peço, viver na presença. Eu vou usar como base Salmos 27, versículo 4, mas eu vou discorrer sobre todo o Salmo 27. Né? O Salmo 27, versículo 4, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Deus seja louvado, meus filhos. Com tudo isso, eu começo falando sobre ter muita gente pedindo as coisas de Deus, porém, ninguém ou pouca gente está pedindo Deus. Né? Ninguém ou muita gente, como eu venho frisando, está interessado em gerar orgulho nos outros por ser obediente. Não estou falando de gerar orgulho a ponto de se engrandecer, mas a ponto de gerar orgulho e ser exemplo em sua casa, vivendo a presença de Deus. Né? Porque o mundo te ensina, geralmente, o mundo caído te ensina a pedir dinheiro, portas, cura, respostas, livramento. Tudo isso é legítimo, meus irmãos. Porém, a gente sabe que existe um nível mais alto, que é quando Deus deixa de ser o meio e passa a ser o fim. E aí, quando você, homem, entende que tem o poder do ambiente, e quando você passa a entender que nada é somente por benefício próprio, é o momento que você decide gerar felicidade e não ansiedade. E com tudo isso, eu tenho uma pergunta para que vocês possam refletir durante essa ministração, que é a seguinte: se Deus te desse tudo o que você quer, mas sem a presença dele, você ainda o serviria? Se Deus te desse tudo o que você quer, mas sem a presença dele, você ainda o serviria? Porque quem já leu o Salmo 27, o contexto dele é um contexto de guerra. Porque Davi, ele está sendo perseguido, ameaçado, cercado por inimigos e sob pressão. Não é um texto calmo, Salmo 27. Davi estava vivendo, escrevendo e vivendo tudo isso. E nós sabemos que quanto mais desafiado, melhor o homem que é de Deus. Porque o homem, ele é guiado e tem melhor esse controle das emoções, ele melhora a sua postura e traz segurança. Então, meus irmãos, o homem, ele só tem autoridade quando se submete à autoridade. E foi o que Davi buscou aqui, nesse momento que ele estava em confronto, sendo perseguido. Né? Ele entendeu que antes de enfrentar os inimigos e liderar pessoas, ele tinha que se colocar a ser governado por Cristo, por Deus, o ser supremo. Ele entendeu que nada
vinha através daquilo que ele vivia, né? Ele estava buscando algo a mais, estava se colocando a viver algo a mais. Ele entendeu que a presença de Deus era tudo na vida dele. E era um momento onde ele precisava fortalecer isso, né? E discorrendo sobre o Salmo 27, ele, ele diz ali: ainda que o exército se acampe contra mim, meus irmãos, ele não estava num momento confortável. E ele não estava pedindo um conforto. Naquele momento de caos, ele internalizava: eu não quero uma saída, eu quero um lugar, eu quero a tua presença, Jesus, eu quero a tua presença, Deus. Ele estava internalizando e colocando sempre em sua mente, fortalecendo-a, que Deus fez todas as coisas. Ele queria viver essa presença. Não sei se todos viram aqui um podcast do Temo Martinello, com o Douglas, e ele fala sobre quando ele foi confrontado por um irmão do exército. E o irmão pediu para ele assim: pega para mim o evangelho aí, agora. Aí ele: agora? Agora? Nesse momento? Ele disse: é. Então ele tinha na mão uma laranja. E o que que ele fez? E o cara falando: me mostra aí, me mostra aí. E ele falou assim pro cara: experimenta a laranja, porque toda vez que você pega um flanco daquela laranja, você experimenta de forma diferente a presença de Deus, mas você precisa se colocar na presença dele. Então você vai se transformando à medida que você internaliza que Deus fez todas as coisas. Você não desvia nem para a direita nem para a esquerda, você está focado em Cristo. Você quer vivenciar aquele processo, sendo transformado pela presença. Então, meus irmãos, esse, esse louvor, assim como esse capítulo 27 de Salmos, ele tem uma frase central, que é muito forte, e é uma coisa. Esse uma coisa, a gente sabe que é a presença, né? E Davi, sendo iluminado, regido, protegido pelo Espírito Santo, ele poderia muito bem pedir vitória, justiça, vingança, o que ele quisesse, proteção, honra, mas ele pediu uma coisa. Ele não, ele não pediu aquela restauração individual. Ele estava se colocando a viver uma coisa, que era a presença de Deus, a ponto de perceber que, mesmo sendo ruim para ele mesmo, ele iria transformar mais gente, seria bom para mais gente e para todos. Quantos de nós aqui não lemos os Salmos de Davi e somos edificados? E foi no momento que ele estava sendo mais confrontado. Ele escreveu a maioria dos Salmos, ou todos que ele escreveu. Então, isso faz com que a gente entenda que, por, por mais que a gente tenha uma ação ruim, ruim que eu falo no sentido de se colocar, né, na presença de Deus, para que outros sintam a sua presença e eu mesmo seja edificado cada vez mais, internalizemos esse algo a mais que vem dos céus. Né? Porque quem aprende a desejar somente uma coisa, não se desvia, não se distrai, mas está vivenciando a palavra de Deus. Não tem, não é como muitos hoje, né, esses crentes modernos, né, vou colocar assim,
que não têm tanta fé, né? Estão sem foco espiritual, não querem viver o fogo de Deus no confronto, querem estar no conforto, né? E a gente sabe que para que a gente tenha essa intimidade com Deus, com Cristo, a gente não precisa fazer mais perguntas, nem precisa de mais respostas. A gente precisa de mais intimidade para não ser dividido, para que Satanás não nos distraia. A gente precisa ser consciente a ponto de esperar essa sabedoria, né? Buscando respostas. Porque quem tem essa dúvida com relação a quem é o seu uma coisa, não recebe presença, não recebe as bênçãos. Por que tanta dúvida se Deus é teu maior consolador? Ele estará sempre contigo. Por que tanto desânimo? Um homem de mente dividida, ele não consegue se fortalecer e ficar firme espiritualmente. Um homem de ânimo dobre é inconstante, como diz lá em Tiago 1:8. A gente precisa ter cada vez mais os nossos pés enraizados em Cristo. E todas as vezes que eu falo isso, eu lembro do Tiago Barbosa, porque ele fala muito sobre isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa teremos os nossos pés fincados na rocha. Porque isso sim significa morar na casa do Senhor. E eu acho que quase todo mundo aqui já teve a oportunidade de entrar na casa do Tiago Barbosa. Quando você entra lá, meu irmão, uma paz. Glória a Deus por isso. Então, seguindo aqui, o que significa morar na casa do Senhor nesse momento? Davi não está falando só de ir ao templo. Ele nem templo tinha, só Salomão. Ele está falando de habitar, viver ali, viver a presença, se colocar em modo operante. Eu sou teu, quero viver a tua presença, Senhor. Não só visitar, não só se arrepiar. E hoje muita gente visita a presença e sai de lá igual de como entrou. Aí sente algo, chora, canta, se arrepia, mas depois passa a viver como se Deus fosse um evento. E todos sabemos que não tem jardim bonito quando cortando grama uma vez por mês. Nós precisamos cada vez mais entender que Deus é fiel e os conselhos que ele dá, ele paga a conta. Quanto mais nos colocamos na presença de Deus, meu Deus, a gente vai viver na presença de Deus, viver na presença de Deus. A gente sabe que Deus não quer só um momento no seu dia, ele quer ser o lugar onde você mora. Ele quer que você se coloque na presença dele, sentindo genuinamente a sua presença. E como diz em João 15, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir ramos de si mesmo se não permanece na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. A carne é fraca. Permaneçam em Cristo. Façam jejum. Estejam dispostos a contemplar a beleza do Senhor.
estejam dispostos a vivenciar cada vez mais uma coisa que é a presença de Deus. E tudo muda. Tudo muda a presença do Senhor quando você se coloca a contemplar a presença do Senhor. Seja no receber as pessoas na igreja, no estacionamento, seja orar por alguém na intercessão, seja levar a ministração no púlpito, seja se colocar de joelho pelo irmão que fez uma cirurgia. Contemplem a beleza do Senhor. Ele não está contemplando, né? Davi não está contemplando os milagres, Davi não está contemplando as bênçãos, nem as vitórias. Ele está contemplando a beleza do Senhor, porque ele entendeu que é tudo para ele. Ele não está desviando nem para a direita nem para a esquerda, ele está contemplando a beleza do Senhor. E não é prêmio a presença do Senhor, é morada. Eu não estou orando porque eu quero ser premiado com uma casa nova. Eu estou orando porque eu sei que Deus está comigo nessa caminhada. Estou pronto a viver esse processo. Como Paulo colocou em sua oração, estejamos cada vez mais dispostos a contemplar a beleza do Senhor nos nossos processos. Seja ele no processo de saúde, no processo de coisas materiais que venham a ser algo que uma família, a sua família precisa. Precisamos contemplar a beleza do Senhor em tudo, porque Ele está querendo ser presente em nossa vida em tudo. Mas o seu uma coisa é a presença de Deus? Ou o seu uma coisa é o seu ego, é o seu orgulho? O seu uma coisa é experienciar momentos como a distribuição de cestas, mas com o coração em servir? Porque a primeira vez quando eu fui lá na ação social, eu me afastei um pouco para chorar mesmo, porque eu vi uma criancinha recebendo uma boneca, uma bermuda e uma camisetinha, e feliz, meu. Sabe aquela felicidade genuína? E eu falei, cara, eu preciso contemplar o Senhor nesse fui no cantinho, lagrimei, chorei, e agradeci a Deus por ter me colocado naquele lugar. Porque isso é contemplar o Senhor, a beleza do Senhor, que é o caráter de Deus. E isso constrói homens de verdade. Essa maturidade, porque você está se colocando em lugares onde você está vivendo a presença. E essa transformação vem através dessa maturidade, construindo pais maduros, construindo cada vez mais esposos. Né? E a gente sabe que tudo isso, essa beleza do Senhor, o caráter de Deus, nos faz entender que santidade, fidelidade, misericórdia, majestade, amor e justiça é sobre estar sendo regido pelo Espírito Santo. Meu irmão, se você está sendo regido pelo Espírito Santo, você, como um homem construído, pai de família, sacerdote do seu lar, você tem que arriscar a liderança. Se você está regido pelo Espírito Santo, você não tem que ser passivo. Você precisa arriscar essa liderança, porque você está caminhando na presença do Espírito Santo. Você está buscando todos os dias uma coisa. Porque
porque somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como dizem segundo, segundo Coríntios 3,18. E você quer ser transformado em quê? Você quer ser transformado naquilo que Deus coloca na palavra ou que Ele te deu como exemplo em toda a sua permanência na terra, em todos os lugares que Ele está até hoje, dentro dos nossos corações? Ou você quer viver o mundo? Com certeza que aqui ninguém quer ou não quer mais. A gente sabe que cada vez mais que a gente contempla a Cristo e essa beleza do Senhor, a gente se transforma e de glória em glória, na mesma imagem e semelhança a Ele. E não permanece o mesmo. Meus irmãos, a gente vai ser transformado, sabe por quê? Por permanecer. Eu estava no culto com o Diego e a gente conversando e me veio à cabeça uma pergunta para fazer para ele, porque eu esperava uma resposta e edificar. E eu perguntei para ele, Diego, você acha, o que você quer para a sua vida com relação ao Espírito Santo, com relação às coisas que vêm de Deus? E ele disse, eu quero viver cada dia como um versículo da Bíblia. Isso é permanecer, meus irmãos. Isso é querer estar sendo transformado. Por quê? Porque está permanecendo. Se você se posiciona em ser um versículo da Bíblia todos os dias da sua vida, você está cultuando, você está louvando a Cristo, você está permanecendo em Deus. Então, nesse dia, todas as vezes que eu acordo, eu lembro dessa conversa que eu tive com o Diego, porque é muito forte. Não é fácil, meu amigo, mas como estamos dispostos a viver a beleza do Senhor, o nosso caráter vai se tornar cada vez mais parecido com o de Deus. Não vamos nos tornar deuses, vamos nos tornar cada vez mais homens melhores, pais melhores, inseridos na sociedade de maneira a transformar esse mundo caído em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E, meus irmãos, meditar no seu templo é mais do que ler. A gente sabe que precisamos nos colocar sempre na presença de Deus, viver a maturidade que Ele quer colocar em nós, vivendo a beleza do Senhor, né, buscando ali sua misericórdia, sua santidade, sua justiça. E Davi nos mostra aqui que, em meio às ameaças, ele não se alimenta do medo, mas da verdade de Deus. Ele mastiga a palavra. Ele não está preocupado com as ameaças. Ele sabe que ele é regido pela presença do Espírito Santo, então ele se alimenta daquilo. Ele não está ruminando o que Deus falou. Desculpa, ele rumina o que Deus falou, mas de forma positiva. Não estando preocupado com aquilo que ele estava vivendo, que não era pouco. E trazendo para o nosso atual, Davi, se tivesse uma TV ou um celular, ele não estaria preocupado com a notícia da TV. Ele não estaria preocupado com o que o fulano postou com relação à autoestima. Ele estaria preocupado em ser alimentado pela presença de Deus, por aquilo que Deus traz como verdade, e não o que internet, não o que CNN está falando naquele momento.
Ele estaria carregando no seu coração aquilo que vem de Deus. Porque Deus nos ensina que a coragem não nasce da ausência de problemas, mas da presença dele dentro de nós constantemente. E como diz lá em Josué 1:9, não tenha medo, seu Deus estará com você por onde quer que você andar. E aí eu te pergunto, aquilo que você tem mastigado alimenta a sua força interior? Aquilo que você tem se alimentado, lendo a palavra ou vivenciando no dia a dia, tem alimentado a sua força interior? Você sabe quem é sua força interior? Sua força interior é Jesus Cristo, Deus mesmo. Quem vai te tirar do buraco, você sabe muito bem quem é. Davi é exemplo disso. Então, medite nele de dia e de noite. Davi se alimentava da presença e não das circunstâncias ao seu redor. Ele sabe muito bem que muita gente quer uma palavra profética, mas não quer abrir a Bíblia 10 minutos por dia. Não se coloca em circunstâncias de mesas, não se coloca em circunstâncias que seja no seu emprego, aquela rodinha que só fala, desculpa a palavra, falar besteiras, porque quer ser aceito no mundo e não se coloca em rodas, em mesas que alimentam a presença de Deus. Quais são as circunstâncias, você já pensou hoje, as circunstâncias que você vive ao seu redor? É presença? As circunstâncias que você tem ao seu redor é Cristo? Eu não me coloco mais. Tenho muitos amigos na educação física que eu só falo, oi, tudo bem agora. Porque sei que o papo não vai ser mais sobre permanência, sobre estar em Cristo. E eu não quero viver outra coisa a não ser a uma coisa, que é Deus. Porque Deus, ele não fala só por nós. Essas mesas que a gente senta, daquilo que a gente nos alimentamos, é sobre estar permanecendo. Então, se você não permanece na presença, como que você vai ouvir a voz de Deus? Como que você vai ser tocado pelo Espírito Santo a ponto de tomar atitudes que sejam edificadoras na sua vida, na sua família? Não é sobre você, é sobre o outro. Quanto mais você for edificado, mais você vai ser edificador. Quanto mais você é abençoado, mais você se torna abençoador. Meus irmãos, olha esse louvor diz: uma coisa eu peço a você. Qual é o seu uma coisa hoje? Qual é o seu uma coisa hoje? Qual é a sua uma coisa hoje? Atentos, devemos entender que sempre existe uma coisa que domina o seu coração, o nosso coração.
status, validação, prazer, dinheiro, corpo, ansiedade, medo, relacionamento. Se você cutucar aí, você vai achar. Mas Deus deixa bem claro, e lá em Mateus, Jesus deixa bem claro em Mateus 6,33, que buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, o status que você tem como dominância no seu coração não quer dizer nada para Cristo. A validação que você procura, se colocando em rodas que não são de Cristo, também não. Prazer imediato. Até no comer, a gente busca um prazer imediato de se empanturrar de comida. Em certos momentos você não está buscando viver a presença. Porque está praticando a gula. Eu já vivenciei isso. Então, quanto mais a gente se coloca a viver e entender o que é o meu, uma coisa, que é Cristo, a gente não vai perder tempo nos colocando em lugares que não vivencia a presença. Porque o reino de Deus não é um extra, mesmo. Ele é prioridade. E se você coloca o reino de Deus como prioridade, você se baseia nas escrituras, busca presença, experiência com Cristo. Se você tem tem essa o reino de Deus como extra, você não vai viver presença. Não vai viver presença, vai ser um homem de frieza espiritual. A única experiência que você vai ter era quando você estava vivenciando o mundo e vai sempre estar lembrando daquelas coisas que você fazia e vai comentar na roda dos escarnecedores, que é aquela roda que não tem presença. E outra, meu irmão, meus irmãos, a gente, quando coloca Deus em prioridade, a gente entende que Deus não está atrás do nosso desempenho, ele está atrás do seu coração. E, e hoje, ou quando você se coloca na presença dele genuinamente, você quebra o ídolo da pressa, da ansiedade, do controle, do ego, e você passa a entender o que é prioridade para Deus. Você tem certeza que Deus coloca em sua vida um coração a cuidar da sua família. Mas quando foi a última vez que tu brincou com teu filho? Quando foi a última vez que tu levou a tua esposa no cinema sem ela te pedir? Quando foi que tu sentou no sofá e assistiu algo com teu filho ou com tua filha que tu não queria assistir, mas sentou ali do lado dele porque tu queria estar colocando seu coração em Cristo e vivendo a família que você diz que cultua, sendo cristão? Quando foi que tu levou tua filha para jantar, né, Leandro? Intencionalmente. Isso é permanecer em Cristo. O Rodolfo conta aqui que a parte mais edificante do dia dele é quando ele busca o filho dele na escola. Quando ele busca o filho dele na escola, é o dia que ele é mais é o momento que ele é mais edificado. Por quê? Porque ele coloca Deus como prioridade.
porque ele não quer nem saber se vai ter uma reunião muito importante. Ele olha, esse momento aqui, ó, é minha conexão com a minha família, porque eu entendi que a minha prioridade é Cristo, minha prioridade é minha família. Aí, o irmão abençoado ora, jejua, mas não se coloca a vivenciar esses momentos, jogar um videogame com o filho dele, deixando o filho dele ganhar, ou perdendo, ou ganhando. Mas quem vai ganhar vai ser a família. Quem vai ganhar, quem vai estar sorrindo é Cristo, é Deus. Você está enraizando e aprendendo o que é permanecer, permanecendo em Cristo. Esse ídolo de pressa, esse ídolo de ansiedade. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Esse ídolo de controle. Larga isso aí, hein? E o ego, eu é que mando na minha casa, que a televisão, vai estudar. Muitas das vezes, todo esse controle, esse ego a ponto de querer mandar, é o momento de você sentar ao lado de quem você está querendo controlar, conversar 5 minutos. E naqueles 5 minutos que você conversou, você pode ser edificado e você pode ter aquilo que Deus tem para sua família, né? Então, meu irmão, como diz lá em Salmos 46:10, aquietai-vos e saibei, sabei que eu sou Deus. As distrações estão para isso mesmo, para que você não esteja quieto na presença de Deus. As distrações vão querer tirar esse momento com a tua família. No feriado, não, quarta-feira. Quarta-feira, eu almocei com a Cátia, minha filha, com a, Lu, com a Cátia, minha esposa, e a Luna, minha filha. Foi um momento maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu larguei o celular. Porque eu não queria nem saber quem estava do meu lado. E tinha um monte de conhecido lá naquele restaurante. Eu nem vi ninguém. Foi umas duas, três pessoas lá falar comigo e eu nem tinha visto. Porque estava tão gostoso ali aquela mesa. Fazia tempo que a gente não tinha um almoço, sabe? Daquele jeito. Por quê? Porque eu aquietei, lembrei quem é Deus. Não estou me colocando a viver só de arrepio. E isso tudo é sem perceber. A gente se coloca na presença de Deus e permanece nele, e ele dá para nós tudo isso. Porque tem muita gente pedindo resposta, mas Deus quer presença. Quando foi a última vez que você renunciou para ter presença? Quando foi a última vez que você renunciou para ter presença? Isso aqui é forte demais. Eu, Elton, poderia estar acordando 5 horas da manhã para fechar contratos de consultoria, porque tem gente que não fechar. Mas não, eu estabeleci um horário. Vou começar a trabalhar com isso a partir das 8 horas. Por quê? Porque eu preciso e eu quero uma resposta, mas primeiramente eu estou buscando a presença de Deus. Então eu renuncio aquilo. Eu renuncio a estar, meu Deus, no contrato. Tem gente pedindo direção, mas Deus quer intimidade. O que você acha que é mais espiritual mesmo? O culto ou um jantar com a tua esposa? Os dois, os dois são. Mas a sua intimidade com Cristo faz você perceber? Hoje, um exemplo, enquanto você se coloca a perceber o que é mais espiritual, o culto ou um jantar com a sua esposa, Deus vai colocar no seu coração. Hoje, o culto é aqui, quando você
estaria à mesa com a sua família, quando você vai estar à mesa com a sua família. O culto também é espiritual, transforma, edifica, mas você não pode deixar sua casa descoberta. O culto vai ser aqui na minha mesa hoje, nesse jantar maravilhoso com a minha família, nesse almoço onde tem a presença de Deus também. Mas você precisa ter o quê? A percepção e essa intimidade com Cristo para viver aquele momento integralmente na presença dele. E, meus irmãos, quem conhece nesse momento, que se distraiu e quer voltar ao primeiro amor, será que você consegue se colocar e se perguntar: será que eu me distraí e não estou vivendo o primeiro amor? Então, eu acordo às 5 da manhã, estou vivendo o primeiro amor. Mas será mesmo? Quem aqui acha que precisa voltar a morar na presença? Vou te falar, meu irmão, não tem problema. Deus quer que você permaneça nele. Deus quer que você esteja vivenciando as experiências que ele traz. Não vivenciar algo longe daquilo que ele tem para nós. E como diz lá em Apocalipse 2, do 4 a 5, tenho, porém, contra ti e abandonaste o teu primeiro amor. Tu sabes quem tu abandona, tu sabes quem tu abraça. Os questionamentos têm que vir, por quê? Porque você pode estar muito bem vivenciando na sua cabeça a presença de Deus e não estar vivenciando absolutamente nada. Você diz que se coloca na presença de Deus e senta em mesas e não tem a presença de Deus, mas o teu ego diz que não estou vivenciando a palavra. Esse louvor, meus amigos, ele mexe muito com uma coisa, peço ao Senhor, e a buscarei. Que os meus pés estejam em sua casa, para sempre, para sempre. Vivenciar a presença de Deus, meus irmãos, é estar cada vez mais colocando o seu uma coisa como prioridade, que é Deus. Ninguém aqui busca um alimento superficial. A gente busca uma coisa, um alimento que vem diretamente do trono, um alimento que nos coloca propósito, um alimento que nos coloca cada vez mais vivenciar experiências com Cristo. Deus é o centro, não é plano B. Quando você identifica, quando Deus é a sua uma coisa, o resto encontra o lugar. Leandrão encontrou a presença de Deus porque o seu uma coisa é Cristo. Américo, todos aqui estão buscando dessa forma se colocar a ter caráter de Deus. Somos falhos. Porém, quando você para de se arrepiar, eu digo no sentido de só se arrepiar, né? E coloca a viver cada vez mais a presença, você entende que Deus nos chamou para pedir mais coisas, mas Ele te pediu para pedir a coisa certa. Ele te chamou para pedir a presença.
Oração, pedindo, 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 sem presença, é vaga. Sem fé genuína, sem direção, você é apenas um homem que fala, que não possui, não carrega a presença de Deus. Ontem, no cinema, ontem, não, durante o dia, eu tive várias experiências com crianças, que a criança olha para mim, já vem rindo. Falei, caraca, coisa louca isso. Aí eu, pensando depois, a gente subindo no elevador, eu e minha esposa, aí uma garotinha, de 3, 4 anos, veio de cara com ela no elevador. Ela olhou para mim assim, chega, brilhou o olho dela e ela disse: Oi, tio. Aí eu: Oi, meu amor. Aí a minha esposa falou assim: As criancinhas gostam de ti, né? Aí eu falei brincando assim para ela: Eu carrego a presença, meu. E as crianças identificam isso. Igual o Leandro no seu batismo, arrodeado de crianças. Isso é muito forte, cara. Não estou enaltecendo-nos, né, Leandro? Estou colocando algo como o que é carregar a presença. Se você se coloca a carregar a presença, você edifica onde você está. Se o seu uma coisa é Cristo, você está cada vez mais a ponto de vivenciar as experiências que Ele tem para a tua vida. Porque você, quando tem presença, você tem direção, você tem força, você tem a cura, sabedoria e paz. Então, meu irmão, meus irmãos, que uma coisa que a gente peça ao Senhor, a gente busque e passe a morar nele. Amém, meus irmãos? Amém, amém, amém.